Pode ser que você volta pra me ver na minha cidadezinha do interior. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Já faz tempo que lançaram o filme Nosso Lar, né, baseado na obra do Chico Xavier. Eu acho que foi 2010. Só ontem eu assisti a este filme. Sim, eu recomendo, mas não a qualquer momento. Tem um momento certo para você entrar em contato com este tipo de visão de mundo e de além de mundo, né? É um processo. É um processo interessante esse que a gente vai averiguando sobre a cidadezinha do interior, as cidades astrais, mas se são astrais, não são interiores, o que faz da nossa vida ser vivida de uma maneira espiritual? Você pensar em cidades astrais lá em cima do céu, ou encontrar alguma essência dentro da gente, ou é as duas coisas? Por que toda esta confusão, né? Por que esta progressão de entendimento, de expansão de consciência acontece? E quando não acontece, você vira simplesmente um fanático religioso. Porque se existe ficção científica, também existe ficção religiosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o caminho da cultura Zen, do autoconhecimento, é um caminho que a sua consciência deve se expandir exatamente como consciência, não apenas como fé delirante. Então, vamos falar sobre este vazio interior que a gente sente, a falta de sentido na vida. Este vazio interior, ele pode ser vivido de uma maneira completamente inconsciente, sem que a pessoa jamais perceba que seja este o seu problema. O seu problema pode ser sempre falta de dinheiro, ou falta de amor, falta de relações, falta de outras coisas, falta de um país decente para se viver. Mas se você olhar para dentro, se você olhar mais fundo, dentro dos teus pensamentos, das tuas emoções, talvez você perceba que seja um vazio interior, uma fome de alguma coisa que não tem nome e que o mundo não pode te dar. É outra coisa que você tem que ir atrás. Então, este vazio interior, ele aumenta quanto mais aumenta o contraste para com o mundo. O mundo faz contraste com o teu interior, com este vazio, e parece que nada preenche, e cada vez vai ficando pior. Então este vazio interior, ele pode ser sentido, pensado, filosofado, reclamado, chorado, vilipendiado. Ele pode ser um vazio interior negativo, no sentido de trazer sofrimento, mas ele pode ser compreendido com consciência e trazer alegria, positividade no sentido realização, no sentido fim de sofrimento. O mundo não muda absolutamente nada. Ele continua o mesmo. E tem pessoas que têm uma consciência mais profunda e o um entendimento mais positivo, por assim dizer, deste contraste. E tem pessoas que realmente ainda estão sofrendo bastante com relação às coisas do mundo e ao seu vazio interior. Pela minha experiência de vida, no momento, eu entendo que este sofrimento ele aumenta quanto mais aumenta o contraste entre você e o mundo. Quanto mais você confia, pensa, reflete, filosofa e teoriza de que você está isolado dentro deste mundo todo, você fica mais solitário, mais vazio e separado do mundo. Então, esta separação faz com que aconteça um sofrimento em relação a este mundo interior. Se você mudar a chave, mudar o polo de polaridade, se você mudar a polaridade da visão das mesmas coisas,
esse contraste ele simplesmente desaparece como se ele nunca tivesse existido realmente. Então este vazio e estes mesmos seres, estes mesmos mundos que nos cercam, eles fazem união para com a sua cidadezinha do interior. Tudo começa no nascimento humano. Bom, é tudo que nós temos. Para começar, é tudo que nós temos. Um corpo que nasceu e que vai morrer. Neste pequeno intervalo de existência, não importa o que houve antes ou depois. Fato é que estamos nascendo e morrendo ao mesmo tempo a cada dia que passa, e é tudo que nós temos. E nesses primeiros dias de vida, parece que há um esquecimento de tudo que houve antes e depois. Este não importar é interessante neste sentido, pode ser interpretado também como um esquecimento. Eu não sei de onde eu vim, não sei para onde vou. Então você está naturalmente já pela existência física do seu corpo, você já está preso dentro de um pedacinho de universo que já se revela separado de tudo, né? Porque há um esquecimento ou uma ignorância a respeito de todo o resto que nos cerca, visível e invisível. Então, a própria existência, o próprio nascimento já é um problema, um esquecimento. O próprio cérebro da gente é projetado para viver no mundo material, então ele nos revela as criaturas e os perigos que nos rodeiam e nos fazem temê-los por questão de sobrevivência. Então, esse negócio de mundo interior e mundo exterior, mundo material e espiritual, não deve ser simplesmente entendido como um mero plano cartesiano, fora, dentro. Porque o corpo também é uma coisa de fora. Eu diria que o antes de nascer talvez seja uma coisa de dentro, ou o depois de morrer seja uma coisa dentro, uma coisa mística, misteriosa, invisível, inatingível pelo cérebro. Isso seria o lado de dentro, enquanto o próprio corpo, o próprio cérebro, é tudo o lado de fora. Na tradição budista, que também, assim que eu recebi um livro de budismo, eu não o li com atenção num primeiro momento. Depois, por outro caminho, eu fui entender melhor o que seria o tal do budismo, dos ensinamentos, e aí eu voltei naquele livro que eu ganhei e li de novo e pensei, olha só, eu estou nesse caminho e nem tinha percebido. Então é uma progressão. Por isso que não é hora sempre de você ler um livro sobre o budismo ou assistir a um filme de espiritismo, etc e tal. Não é sempre hora para todo mundo. Tem o seu momento. O interessante, aí sim, o interessante do budismo é justamente este primeiro passo. Limpa a mesa, limpa tudo, põe tudo fora, põe tudo para baixo, deixa a mesa vazia e começa do zero. Não pense em mais nada, não acredite em mais nada. Aceite o esquecimento, aceite a existência simples como ela é, como ela se revela. Aceite isso e siga os primeiros passos assim. É só você com a sua mente, você vai perceber que ela é uma grande tagarela, uma grande energia que precisa ser compreendida. Compreendida no sentido de que esta mente, este cérebro, está te empurrando para fora, para a experiência externa da vida, naturalmente, né? E a vida espiritual seria um voltar-se para dentro, só que sem filosofias, sem crenças, mas sim com consciência, com cada passo em direção a este mistério conduzido com experiência real. Isso que seria o voltar-se para dentro, o exercício religioso verdadeiro. E o que isso significa? É uma busca pela unidade. Porque o mundo aqui fora, eu, você e as outras pessoas, parecemos separados. Então, a busca pela unidade seria o que podemos chamar de a verdadeira fé,
que seria uma confiança paulatina sobre a verdade que se esconde por trás do véu do mundo material, que é um acontecimento naturalmente desenvolvido e desenrolado pelos nossos 5 sentidos, nosso cérebro, nossa mente, nossa percepção orgânica do mundo, né? A isso chamamos dualismo, eu e o mundo, eu e os outros, todo mundo separadinho. E o monismo, a busca pela unidade, seria a investigação consciente de que tudo isso que parece separado é, na verdade, uma coisa só. Só que nada muda nesse entendimento. Apenas você muda. Apenas a sua percepção muda. E não pode mudar apenas por crença. Tem que mudar por experiência. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas. Só que você compreende aquilo que os orientais dizem. Namastê, né? Deus em você, o Deus em mim. Isso tudo tem que ser experimentado, não apenas acreditado, filosofado. Então, aos poucos, o que vai mudando é justamente que este contraste entre nós e o mundo vai ficando cada vez mais sutil até se desmanchar. Mas ainda assim o mundo continua sendo o mesmo. Acontece que você parece que adquire um terceiro olho, vamos lá, uma visão espiritual e consegue entender que tudo aquilo que está acontecendo, que parece do lado de fora, é na verdade um grande e único universo. Neste ponto, a gente pode falar de amor. Porque enquanto você sente que você está só num universo separado, você sente uma solidão perigosa, triste, vazia, negativa, um desamparo, uma falta de sentido. Realmente um desamparo. Imagine uma criança sem pai nem mãe, nascida sem proteção. Imagine mais ou menos isso, é isso que a gente sente. E esta criança, para começar a adquirir uma percepção positiva de sua própria existência, ela precisa se voltar para dentro para perceber aonde está o pai e a mãe. Claro, isso é uma metáfora. Aonde estão as pessoas que amam aquela criatura? Aonde está o amor? Aonde está aquilo que não é simplesmente matéria ou biologia ou guerra pela sobrevivência, morte? Aquilo que é realmente a unidade do universo. Porque se você olhar só para o mundo aqui, não parece unidade nenhuma, nem nunca vai parecer. Este é o exercício de voltar-se para dentro. E perceba-se que precisa de fé para isso, porque são coisas que o cérebro não vê e não confirma de jeito nenhum. O entendimento deste mundo como um todo, como unido por amor. E o entendimento das experiências de vida, o porquê elas acontecem. Aí que está, neste caminho budista, neste caminho de sigo o meu caminho só, na cidadezinha do interior, né? Lá pelas tantas, você vai sentir necessidade de realmente, poxa vida, estou só realmente, mas nenhuma dessas criaturas há de me ajudar? Sim, há pessoas que hão de te ajudar. Mas você sabe o que acontece com a gente? A gente morre. Será que existem coisas antes de eu nascer e depois de eu morrer que estão me ajudando também? Não entre na ficção imediatamente. Apenas deixa a pergunta vazia. E lá pelas tantas, você pode começar a querer assimilar com mais clareza e com mais maturidade a respeito dessas indagações sobre o invisível. Então você vai percebendo que talvez a sua cidadezinha interior esteja bastante conectada com cidadezinhas do outro interior, do antes e do depois da existência. Mais do que uma busca pelo conforto emocional, estamos falando de unidade e o amor.
e a nossa, então, missão de vida, por assim dizer. Até o próximo vídeo.